Os vereadores da cidade voltaram de férias no dia 1º de agosto. E já mostraram logo a profundidade e qualidade do trabalho legislativo que muitos exercem e pelo qual pagamos com os nossos impostos. Aprovando uma lei que proíbe bicicletas elétricas em ciclovias. Vocês não ouviram errado. Bicicletas elétricas não poderão mais circular em ciclovias. E não estou falando daquelas aberrações de motonetas elétricas que só têm pedal de enfeite ou aquelas que nem pedal têm. Segundo a nova lei, todas as bicicletas elétricas estão proibidas. Até mesmo as bikes motorizadas do Tembici, as laranjinhas do Itaú. A lei ainda depende da sanção do prefeito Eduardo Paes, que deve vetar a mesma. Mas isso acontecendo, a lei volta para a Câmara, que pode derrubar o veto do prefeito. Evitar esse absurdo agora depende da pressão da sociedade civil, ou seja, você. Então, compartilhe esse vídeo e se tiver mais 5 minutinhos, cobre o seu vereador para que esse absurdo seja desfeito. Na descrição do vídeo há um link com contato de todos os vereadores. O tempo e esforço que eles gastaram para pensar na lei fica evidente no tamanho e detalhamento da mesma. 4 artigos de uma linha cada. 2 deles protocolares. Fica proibida a circulação de veículos motorizados, elétricos ou a combustão em todas as ciclovias e calçadas. Será aplicada uma multa de R$1.000 e, na reincidência, em dobro. E é tão evidente que nem Tico nem Teco foram acionados que até mesmo a existência de cadeiras de rodas elétricas foi ignorada de antemão. Uma emenda teve que ser aprovada para contemplar as mesmas e qualquer outro dispositivo de mobilidade para deficientes físicos. E até houve quem tentasse trazer um pouco de bom senso para a discussão. O vereador Pedro Duarte lembrou que houve recentemente uma regulamentação pelo CONTRAN, definindo de maneira clara e objetiva os tipos distintos de veículos elétricos, com as devidas limitações e regras que cada um deve observar. E que, além disso, já existe uma audiência pública marcada para o final do mês para debater com mais profundidade assuntos relacionados à mobilidade ativa no Rio de Janeiro. Mas uma emenda de Pedro Duarte, para tentar adequar o texto à resolução do CONTRAN, foi rejeitada, assim como a sugestão de postergar o voto para depois da audiência pública. O que prevaleceu foi um argumento raso e ilógico de um dos autores da lei, Dr. Gilberto, que se baseia no fato que houve acidentes recentes entre bicicletas elétricas e pedestres em ciclovias e calçadas. E, portanto, as mesmas precisam ser proibidas nestas áreas para preservar a segurança de crianças e idosos indefesos. Aplicando a mesma lógica, ou a falta dela, visto que, recorrentemente, ônibus e carros atropelam e matam ciclistas e pedestres nas ruas da cidade, deveríamos proibir a circulação de carros e ônibus pelas ruas da cidade. Afinal de contas, é uma questão de segurança para crianças e idosos indefesos. Não é mesmo? Para referência, a cada dia morrem no Brasil aproximadamente 4 ciclistas. Todos os dias. No Rio de Janeiro, por dia, mais de 30 pedestres são atropelados. Segurança não é o argumento, vereador? Então temos que proibir a circulação de carros para ontem. O que claramente é completamente sem pé nem cabeça, assim como essa lei. Bicicletas elétricas estão se tornando cada vez mais comuns e acessíveis, e são um modal de transporte cada vez mais relevante e importante. Em uma cidade como o Rio, onde não raramente passa-se de 30 graus na sombra, ter um empurrãozinho extra é o que faz a bicicleta ser, de fato, uma alternativa viável de locomoção, de mobilidade, de transporte. Ao contrário do que o vereador deve pensar,
A maioria das pessoas que está andando de bicicletas nas ruas não está a passeio. As pessoas estão indo para o trabalho, para a escola, para fazer compras, para resolver os seus problemas. E isso é ainda mais verdade para quem está em cima de uma bicicleta elétrica. Não tem ninguém treinando para uma prova de triatlon em uma bicicleta elétrica. Pare do lado de uma ciclovia na Zona Sul de manhã e veja a quantidade de adolescentes a caminho da escola ou de pais e mães levando seus filhos para a creche em uma bicicleta elétrica, não raramente com 2 crianças em cima da bicicleta. A lei aprovada quer que estas pessoas trafeguem entre os carros, motos e ônibus, mesmo quando existe infraestrutura específica construída para que o deslocamento delas possa ser feito com mais segurança. É completamente sem sentido e na contramão do que está acontecendo no mundo inteiro. Existem problemas? Com certeza. Existem acidentes? Sem dúvida nenhuma. E estes continuarão a acontecer. Mais que isso, provavelmente vão aumentar ainda, enquanto não forem postas em prática medidas que, de fato, aumentem a segurança de todos os envolvidos. E isso não passa por proibir a bicicleta elétrica na ciclovia. Muito pelo contrário. O que precisamos é de mais ciclovias e mais infraestrutura para a mobilidade ativa. Precisamos também de mais educação de motoristas e ciclistas. E precisamos de mais fiscalização de motoristas, ciclistas e fabricantes e lojas de bicicletas elétricas. A nova resolução do CONTRAN é bastante coerente e alinhada com práticas internacionais. Bicicletas elétricas têm um limite de velocidade, limite de potência e um acionamento sem pedalar que só pode se dar até 6 km por hora, também chamado de Walk Assist. Qualquer coisa acima disso, só pedalando e o motor ajudando. O que precisa ser feito é colocar em prática o que existe. A proliferação de bicicletas elétricas que têm pedais como enfeite ou que nem têm e são basicamente guiadas como uma moto elétrica, quase que 100% do tempo no acelerador manual, é resultado da falta de ação dos órgãos reguladores e fiscalizadores. Em vez de absurdas leis que prejudicam e aumentam o risco de quem quer usar uma bicicleta elétrica como meio de transporte, nossos vereadores deveriam colocar tico e teco para pensar um pouquinho mais e ver como promover o transporte ativo de forma segura para todos. Não pode uma idosa e uma criança machucadas por um ciclista irresponsável serem justificativa para proibições absurdas. Assim como um ciclista atropelado e morto não pode ser uma justificativa para proibir a circulação de todos os carros e ônibus pela cidade. E se você realmente se importa com isso, se é contra essa lei absurda, não deixe passar calado. Compartilhe esse vídeo, entre em contato com seu vereador. Cobre uma posição coerente e alinhada às boas práticas internacionais.